Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Bate-Papo Espírita, edição número 9 da nossa segunda temporada. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Boa noite, tudo bem, passarinho? Boa noite a todos. Bem-vindos aí a mais um episódio, né, do Boa Bate-Papo. noite, boa noite, Hélio. Oi, passarinho. Oi, Ale. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Bem-vindos de volta, né? Vocês também já estão virando veterano aqui. Muito Ah, bom. Legal. Vamos começar o nosso bate-papo aqui? vamos lá. Vamos começar a nossa conversa aqui. Nosso tema hoje é ciência e espiritismo cuidando da saúde física, mental e espiritual. Ciência e religião são duas alavancas da inteligência humana, dizem os espíritos a Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. E eles falam assim, uma revela as leis do mundo material e outra revela do mundo moral. E uma não pode ser a negação da outra. É interessante isso, né? Porque assim, a religião não pode ser a negação da ciência, porque as duas são de Deus. E Deus não ia negar a sua obra, não ia criar alguma coisa que negasse uma coisa a outra. Continua o capítulo dizendo que a ciência tem que deixar de ser materialista e abraçar o mundo espiritual, e a religião deixar de ignorar as leis orgânicas e materiais. E aí eles falam que as duas só andaram separadas por conta do excesso de exclusivismo de cada uma delas. É hora de unir tudo isso. Essa é a proposta do espiritismo, trazer de forma científica o mundo espiritual junto com o moral, o material e o filosófico, enfim. Hoje nós vamos abordar uma parte disso, do espiritismo com ciência, com dois caras que realmente estudam tanto o espiritismo quanto a ciência, o Alexandre Runho e o Hélio Contador. Bora começar a nossa prosa, nosso bate-papo? Vamos lá. Vamos Então lá. vamos começar pelo básico. Ciência e espiritismo. Qual a relação entre uma coisa e outra? Quem começa? Posso começar. Eu acho que a gente não pode misturar ciência e religião ou ciência e espiritismo. São duas coisas muito diferentes. A ciência e a religião andaram se estranhando desde sempre, né? E na época, nos primórdios da humanidade, a religião sempre teve um tom místico, um tom para poder dominar um pouco as pessoas, né? Então sempre deixou uma coisa misteriosa, os deuses, o castigo e tudo mais. E quando a ciência vem por outro lado, numa linha totalmente contrária, que é sempre querendo provar uma coisa tangível, material, e uma disputando poder com a outra, uma não querendo deixar poder com a outra. O espiritismo, quando a gente fala do espiritismo, ele vem justamente para mostrar que as duas coisas se combinam, elas têm que se combinar. Então, tanto é que a base do espiritismo é filosofia, religião e ciência. E a tendência dessas três áreas é de se juntarem numa coisa só, que é olhar para o ser humano como um ser único, integral, né? Não só de uma forma material, nem só de uma forma mística ou filosófica, mas como um ser integral, né? Que é um ser do universo. Então, acho que essa tem uma distinção aí quando a gente fala religião e espiritismo. Alexandre, o que você acha? Eu acho que é exatamente isso, né, Zé? Porque esse período em que ciência e religião andaram em caminhos paralelos e em muitos momentos divergindo até, quando Kardec traz a teoria espírita, quando ele traz o espiritismo, o espiritismo surge como uma ferramenta para que haja uma convergência, não é, dos conceitos do que até então se firmava ali como ciência, né, através da matéria, mas o espiritismo considerando um todo, porque nós somos, né, se somos espíritos, então quando encarnados somos alma, então nós temos um conjunto espiritual, mental, energético, tendo reflexos na matéria, no corpo físico. Ou seja,
Isso por si só já dá um forte indicativo para nós de que realmente não dá para andar separado, né? Não tem como essas duas linhas andarem separadas. Elas, em algum momento, precisam, sim, convergir e caminharem juntas, cada um com seus conceitos, mas um complementando, reforçando, reafirmando o outro. Bom, conseguimos chegar em alguma conclusão aí, a relação realmente da ciência com o espiritismo? Quer dizer, o que vocês falaram aí é que andaram separados há muito tempo e que o espiritismo tem essa proposta de unir, é isso? Podemos dizer que é isso? Na verdade, quando você fala não só pelo tripé filosofia, religião e ciência, que é a base do espiritismo, né? Só por aí você já tem a resposta para essa tua pergunta. Mas indo um pouco além, quando a gente fala no espiritismo em fé raciocinada, você de novo está confirmando a importância de você colocar uma lógica, um raciocínio em cima de uma fé que sempre foi pela religião considerada mística, mágica, né, milagrosa, coisa desse tipo. Então, eu acho que a proposta do espiritismo de juntar uma fé raciocinada, ela traz a ciência junto com a religião. E a filosofia vem junto nesse bolo todo. Então, eu acho que tem, para você comprovar uma religião ou o espiritismo, que ele é uma doutrina, na verdade, você vai ter cada vez mais a ciência se aproximando do espiritismo, e a gente vai depois, ao longo da conversa aqui, eu vou mostrar uma série de situações onde elas estão caminhando agora juntas de uma forma muito legal. E onde a gente vê essa relação, né, na bibliografia espírita? Dá para fazer um relato aí da bibliografia espírita? O que tem de atual sobre temas que a gente pode dizer científicos e espíritas, que junte os dois? Sem dúvida. A gente começa a ter essas informações de uma forma mais detalhada e se encaixando mais num modelo que é tido como científico nas obras de André Luiz, né? Lá no início, final da década de 30, início da década de 40, trazendo informações muito específicas, detalhadas, com referências anatômicas, neurofisiológicas, e que, ao longo do tempo, foram muito estudadas por homens, né, por seres humanos aqui dedicados à ciência, médicos, a formação da Associação Médico Espírita, e atualmente a gente tem obras que fazem essas relações com capítulos do livro No Mundo Maior, de André Luiz, quando ele fala da casa mental. A gente tem aí pesquisadores, médicos, psiquiatras, cirurgiões, gástricos, a médica veterinária, Ivênia, dando uma visão dentro do modelo científico que nós temos, fazendo relações com um capítulo de André Luiz que já vem lá da década de 30, de 40, né? E outros autores espirituais. A gente pode pegar Hermance, Hamed, Joana de Ângeles, na sua coleção, aí, na série psicológica, fazendo uma relação muito forte da condição mental, comportamental, e o quanto isso se exterioriza, se reflete no nosso campo físico, na nossa saúde física. Eu acho que completando, né, começa no Livro dos Espíritos, onde já na introdução ele já fala bastante sobre a influência da filosofia e da ciência no espiritismo, né? A própria Gênese traz uma série de informações também sobre esse assunto. Agora, como o Ale falou, André Luiz, tanto no Mundo Maior como na Evolução em Dois Mundos, ele traz uma série de informações que naquela época não eram nem conhecidas da ciência ainda. Depois é que foram sendo comprovadas, e daí que eu falo da aproximação da ciência com o espiritismo, né?
o que a ciência conseguiu comprovar depois, nos últimos 20, 30, 40 anos, com a evolução dos equipamentos médicos, como, né, de você ter condição de, com uma ressonância, né, com uma tomografia, com o próprio raio-x no início, todo, né, você conseguir ver situações que antes eram totalmente desconhecidas da ciência como um todo, né? E pegando esse gancho que o Ale falou, né, das casas mentais, né? É interessante a gente ver, se eu puder falar rapidinho das 3 casas mentais que a própria no livro, né, o Cérebro Triuno, né, fala muito bem. Ele vai atrás do que André Luiz e Calderaro trouxeram naquele livro, naquela época, né? Então, ele fala de um cérebro inicial, que é a parte do tronco encefálico, cerebelo, né? Entra uma parte do sistema límbico, que é a parte mais primitiva e instintiva que nós, seres humanos, temos, né? Ela é responsável pela sobrevivência e pela reprodução da espécie. E aí vem uma correlação com a parte da psicologia, da psicanálise, que é referente ao inconsciente ou ao id. Então, você já começa a ver aí uma junção das coisas. A outra casa é a zona intermediária, que é a parte do neocórtex, que é responsável pela parte do presente, do aqui e agora, do intelecto, da moral, é relativa ao consciente ou ao ego. E a terceira dela são os lobos frontais. Aí sim é uma área pré-frontal, onde você tem os temporais, você tem os ideais, você tem o planejamento, você fala do futuro, é o que se fala de supraconsciente e superego. Então, de uma forma assim, pincelada rapidíssima, você tem aí uma união muito clara, né, da ciência comprovando o funcionamento do cérebro através dos equipamentos mais modernos que a medicina tem, com aquilo que foi falado pelo André Luiz, pelo Calderaro, né? e que depois o próprio Jung e Freud trouxeram para a gente. Então, você começa a ver aí uma mistura e as coisas se comprovando, né? Eu acho que isso é essa aí que está a beleza das coisas, né? Eu acho bastante curioso, né, Zé? Porque, paradoxalmente, essas técnicas e o desenvolvimento de exames, de aparelhagens, enfim, muitas vezes foi no objetivo de bater o martelo ali e comprovar de uma vez por todas as causas materiais, né, das coisas. E o quanto que o próprio desenvolvimento da ciência materialista se aproximou de questões filosóficas ou pensamentos que já vêm lá da antiguidade, né? De civilizações muito antigas. Enfim, isso reforça quando Pasteur fala, né? Louis Pasteur fala que um pouco de ciência nos afasta de Deus e muita ciência nos aproxima dele. Porque é isso, a gente foi parte como humanidade, nós fomos particularizando tanto as coisas, o nosso conhecimento, que fomos nas menores partículas possíveis, e isso nos aproximou de Deus, daquilo que até então era empírico ou subjetivo. Enfim, eu creio que foi o caminho que nós escolhemos por um período, esse caminho materialista, mas que ele mesmo nos leva daqui a sei lá quanto tempo, mas no futuro a gente conciliar tudo isso e uma forma de ciência confirmando a outra, né? Porque, na verdade, tudo não deixa de ser ciência, né? Inclusive a empírica e a subjetiva. Então, falar um pouco sobre isso, quer dizer, a gente fala essa palavra ciência com muita facilidade, né? A ciência, a ciência, a ciência. O que quer dizer uma coisa científica? O que é uma coisa científica? Se a gente for lá na origem da palavra, né, que vem do latim, ciência é o conhecimento. Então, um estudo científico ou uma pesquisa científica é o desenvolvimento do conhecimento. E olha que curioso, porque dentro dessa construção do desenvolvimento do conhecimento, em determinado momento, nós adotamos um modelo materialista para isso. E aí
passou-se a acreditar que ciência é só aquilo que, né, ou científico é só aquilo que a gente pode medir, que pode mensurar e comprovar. Mas, se a ciência se refere ao conhecimento em si, o próprio desenvolvimento do Livro dos Espíritos segue um modelo científico que a gente poderia até enquadrar num modelo catedrático aí da ciência materialista. Porque o que o Kardec faz não deixa de ser um estudo randomizado, aí, duplo cego, né? Quando ele manda as perguntas para vários médiuns em vários locais do planeta, sem que esses médiuns se conheçam, sem que saibam quais são as perguntas que estão sendo feitas, e ele reúne tudo, e aquelas que coincidem ele compila, é um modelo, é um método científico experimental. E todas as manifestações mediúnicas, né, eram experimentos ali. Então, considerando a ciência ou o desenvolvimento científico como conhecimento, a doutrina espírita é ciência, né? É científica. Mas acho que aí, complementando também, né, se a gente for um pouco mais para o lado das pesquisas científicas, foram adotadas normas que são consideradas aceitáveis para o mundo científico, né, para o mundo acadêmico. Então, essas normas significam que você tem que ter experimentos com um número mínimo de elementos ali, as medidas da forma que são feitos, o número de repetições. Então, tem toda uma modelagem acadêmica para se considerar uma pesquisa sendo feita, né? E até a gente aprendeu recentemente o termo grupo de controle, né? Precisa ter um grupo de controle, né? Isso, exatamente. E é interessante, né? Porque se eu pegar um outro exemplo, né, sobre essas pesquisas e essa aproximação que a gente está falando, e aí para o lado da parte acadêmica e científica, quando eu fiz a minha pós-graduação de Neurociência e Comportamento Humano, eu escolhi meu TCC, foi justamente falar sobre a neurociência e a espiritualidade, e mais especificamente sobre os efeitos mediúnicos. Porque qual que foi minha intenção nesse estudo? Eu não fiz a pesquisa, mas eu pesquisei as pesquisas que foram feitas já ao longo do tempo, considerar pesquisas comprovadas e publicadas como pesquisas científicas que falavam sobre esse assunto. E eu encontrei várias pesquisas feitas nos Estados Unidos, feitas na Europa, onde pesquisadores pegavam o que eram chamados de médiums, né, em vários lugares, incluindo alguns médiums brasileiros que foram para os Estados Unidos, que foram para a Europa, e eles começaram, através da ressonância magnética, começaram a identificar o médium em transe, né, que áreas do cérebro eram ativadas. Então, eles começaram a perceber situações comuns entre, né, como você fala, o grupo de controle, os que eram médios, os que não eram médios, submetidos a situações parecidas, os médios que entravam num processo, num trabalho mediúnico. Então, eles identificaram regiões do cérebro que são ativadas nessa comunicação, né? E então você começa a ver o seguinte, quer dizer, pesquisadores que não são espíritas se interessando por algo que se sabe que tem, não se consegue comprovar, né? Mas então eles estão buscando alternativas para entender se existe alguma diferença no funcionamento do cérebro em relação à chamada mediunidade ou uma comunicação com o mundo espiritual. Eles não comprovaram a comunicação com os espíritos, que é outra pesquisa, né? Mas eles comprovaram o quê? Que aquela pessoa que é considerada médium, ela ativa regiões do cérebro específicas diferentes das pessoas que não têm essa mediunidade, né? Então, isso aí já é um passo importante para a gente começar a ver a ciência, entender, pô, tem alguma coisa diferente aí. Obviamente que para chegar a aceitar
que existe um mundo espiritual, um plano paralelo que se comunica com o mundo material nosso aqui, dos humanos, é uma outra etapa. Mas a gente já está aí para comprovar que existe uma situação diferenciada no cérebro do médium quando ele está em trabalho mediúnico. Nosso tema aqui é cuidando da saúde física, mental e espiritual, né? Ciência e espiritismo. O que a gente já tem? Vocês conseguem trazer alguma coisa? O que a ciência onde a ciência já anda de mãos dadas com o mundo espiritual, com o espiritismo, para a nossa ajuda em algum campo? O que acontece, né? Esses caminhos aí e esse desenvolvimento, por exemplo, de aparelhagens, de exames que foram identificando e comprovando, por exemplo, que há uma determinada área ali do cérebro, um campo, o hipotálamo, a glândula pineal, que é ativada, esses estudos, eles foram no caminho de buscar uma comprovação ou uma causa material para determinadas manifestações. Mas onde que a gente encaixa aí essa condição de saúde física, saúde mental? O que isso tem a ver com essas pesquisas e com o espiritismo? Eu vejo da seguinte forma: de algum tempo para cá, de alguns anos para cá, essa busca pela causa material vem cada vez mais despertando naqueles pesquisadores ou nos cientistas que entendem, assim como Kardec entendeu, essa lei de causa e efeito. A gente começa a perceber que onde nós buscávamos causas para as coisas e a gente não conseguia chegar às respostas, existe algo a mais. E que aquilo que nós tentávamos identificar como causa passa a ser efeito. Ou seja, num conjunto, alma, né, e corpo físico, nós vamos começar a imaginar que, e reforçar cada vez mais essa ideia, tudo aquilo que acontece no meu corpo físico passa a ser um reflexo de uma essência que é a fonte geradora, que é a causadora de tudo isso. Se nós voltarmos para o Livro dos Espíritos, o que é o espírito? E a resposta da espiritualidade é o princípio inteligente do universo. Ou seja, a inteligência é um atributo do espírito. E é através da inteligência que a gente desenvolve o pensamento, e esses pensamentos vão se transformar em comportamentos que nós temos. Ok. O que se dizia há 5.000 anos atrás, por exemplo, vem sendo confirmado agora, que as dores de cabeça que a gente sente com frequência mostram indivíduos também que estão ali num estágio de irritabilidade, de raiva, e que esse comportamento ou esse sentimento dispara determinados hormônios que vão, dentro da bioquímica e da neuroquímica, causarem esses sintomas, né? Um indivíduo que tem propensão à obesidade, diabetes, são indivíduos que geralmente têm lá um excesso de pensamento, preocupação e outras tantas relações que civilizações muito antigas já falavam disso, principalmente as orientais. E aí um negócio de 5.000 anos atrás, né? Onde eles não tinham nenhuma aparelhagem, nenhum conhecimento anatômico ou fisiológico, neurofisiológico, para fazerem essas teorias. Mas eles foram através de observação da natureza, fazendo relações com o corpo humano, com o que se conhecia de corpo humano. Enfim, o que a gente começa a perceber é que, dentro da própria ciência clássica, os pesquisadores começam a aceitar e buscar
que existe algo a mais, que provoca todos esses sinais e esses sintomas no nosso corpo físico. E aí a gente vai cair na essência, no pensamento, na saúde mental. Nós somos exatamente aquilo que nós pensamos, e o que nós pensamos se mostra no nosso corpo físico através de doenças, de sintomas, né? Que uma mudança de padrão, por exemplo, de pensamento, é capaz de recondicionar e reformular toda uma condição celular, inclusive. Né? Eu acho que... Não, e aí a neurociência entra aí com um monte, né, Zé, de teorias e de conceitos confirmando tudo isso. Eu acho que tem bastante coisa, né? A gente não tem a menor condição de englobar na conversa de hoje, aí no tempo de hoje, tudo que está acontecendo. Mas existe primeiro, né? Quando a ciência hoje fala na física quântica que tudo é energia, né? Que a matéria que a gente achava que era uma matéria sólida, ela não é matéria sólida, ela é energia. A gente de novo aproxima com o conceito espírita de que nós somos seres energéticos. Então essa é a primeira grande, acho que aceitação que a ciência hoje traz em relação ao nosso corpo espiritual e perispiritual. Quando você fala de energia, aí você começa a falar de centros de força, pontos energéticos do nosso corpo, né? Quando a gente fala em energia, hoje é comprovado que o nosso pensamento gera energia, comprovado cientificamente. Então, você tem, inclusive, aplicações no mundo corporativo, onde você fala hoje que se você quer mudar o resultado que uma pessoa está produzindo no trabalho, por exemplo, isso pode ser um trabalho numa empresa, pode ser num centro espírita, pode ser onde for. Para mudar esse resultado, você tem que mudar, né, o comportamento dele. E o comportamento dele, como é que você muda? Mudando as emoções, porque o que gera o comportamento são as emoções. E como é que você muda as emoções? Como é que você gerencia as emoções? Mudando o pensamento. Então, você vê que a gente vai chegando num ponto que é simplesmente o poder do pensamento. Hoje, comprovadamente, você consegue fazer mudanças no teu corpo físico através de mudanças no teu corpo espiritual. Mas eu tenho também uma série de informações aqui, né, só para comprovar também. Tem um psiquiatra americano, o Dr. Harold Koenig, que ele fica lá na Duke University, na psiquiatria. Ele relata mais de 1.200 casos, isso já faz uns 5 anos que ele publicou, 1.200 estudos ligando a saúde à religiosidade, né? E a gente está falando na espiritualidade, na fé como um todo, né? Desses 1.200 estudos, eles compararam, né, os grupos de controle para quem tinha uma fé, uma religiosidade e uma espiritualidade maior, e aqueles que não tinham, e eles comprovadamente, né, através das metodologias científicas e acadêmicas, eles viram o seguinte, que as pessoas com mais religiosidade, elas tinham mais facilidade para sair de doenças complicadas, como a depressão, como o próprio Alzheimer, né? As pessoas tinham, as que tinham religiosidade, elas tinham um índice menor, e as que iam para a doença conseguiam sair de uma forma melhor do que aquelas outras que não tinham. Isso é comprovado. Outra coisa vale para suicídios, mesma coisa. Vale para drogadição, mesma coisa. Então, ele mostra, só num estudo que ele fez aí, mais de 1.200 situações, estudos acadêmicos que comprovaram de que a espiritualidade, a religiosidade, a crença em algo maior, essa esperança, essa fé, ela melhora a saúde física das pessoas e a saúde mental também aqui, complementando aquilo que o Ale falou. Então, você tem aí, né, uma comprovação
de qualidade de vida, de saúde física e de saúde mental e saúde espiritual, as três sendo comprovadas só com esses mais de 1.200 estudos. E hoje o número é muito maior do que isso. Então, a gente tem essa comprovação, sim, de que cientificamente você pode mostrar de que existe um efeito prático nas pessoas quando você tem uma espiritualidade, uma religiosidade. As universidades todas, São Paulo, a Unicamp, várias pelo Brasil, pelo mundo afora, você vai para os Estados Unidos, para a Alemanha, todas estudam os efeitos do passe, né, os efeitos da meditação, os efeitos da oração, todas já estão estudando por esse caminho. Então, para mim, é mais do que uma comprovação de que a ciência e a espiritualidade, e no caso para nós, o espiritismo, eles andam juntos e um comprova o efeito no outro, né? Então, eu acho que é esse bem que faz para a sociedade, para a humanidade como um todo. Você tem uma situação, quer dizer, que eu acho que dá para avançar nesse campo, né? Acho que a gente está... O Espiritismo fala disso já há 160 anos, mas como uma coisa prática, que a gente pratique essa ciência para ajudar a gente, acho que ainda não é tão... Quer dizer, tem umas coisas milenares aí, né? O Alexandre mexe com algumas, com acupuntura, tem coisas aí que a gente já está mexendo faz tempo. Mas dá para imaginar como seria essa medicina ligada à espiritualidade ou à psicologia, quando tivesse a ciência e religião, ciência e espiritismo de forma bem integrada? Como é que seria essa medicina, essa psicologia? Eu acho, se a gente pegar, por exemplo, Passarinho, quando surge a quarta força aí na psicologia, né, que vem com Jung trazendo conceitos de que o ser ele traz aí um arquivo e uma bagagem de reminiscências, de tendências que são anteriores a essa existência. São as ciências, elas vão dando nomes diferentes para uma mesma essência que a gente fala há muito tempo. Já nos dá uma condição e uma orientação da importância de o quanto nós, como seres, como assistidos, como seres humanos aqui, independente da profissão que a gente exerça, o quanto isso é importante nós estarmos atentos, porque nós vamos entender que somos os responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco. Então, a partir do momento em que eu admito, entendo, mais do que admitir, né? Mais importante que isso é entender como as coisas se processam, eu passo a cuidar muito mais dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, entendendo que isso pode se refletir de uma forma nociva. É uma grande alavanca aí para a nossa evolução espiritual. Fico imaginando o quanto seria benéfico, por exemplo, se a gente chegar num ponto um dia, vamos imaginar o seguinte, uma equipe médica entrando num centro cirúrgico e antes de fazer uma cirurgia complicada ali, num paciente com uma doença complexa, né, um procedimento cirúrgico complexo, se essa equipe de anestesistas, o cirurgião, os enfermeiros, instrumentadores, se reunissem ali 10, 15 minutos antes de começarem a fazer o procedimento e fizessem uma prece. E fizessem, que para nós, né, fizessem um evangelho. Lessem um capítulo do evangelho e se preparassem pedindo proteção, pedindo auxílio. Será que isso se refletiria numa qualidade melhor? Se cada um de nós fizesse isso dentro da sua ocupação. Então, eu sou um engenheiro, vou desenvolver um projeto, e se eu me ligar a Deus, à espiritualidade, mas fazer uma conexão vertical e pedir também amparo, assessoria, será que esse trabalho também sairá de uma outra forma? Ou seja, a gente precisa sair do espetaculoso, né?
e de ficar tentando, olha isso, né? Olha, é capaz de pôr uma agulha e apurou. Sair da magia, do misticismo e ver as coisas com mais simplicidade, porque a sabedoria está na simplicidade. E se a gente entende que tudo é uma condição mental, energética, cuidemos dessa energia, né? Jesus foi o mais simples possível quando deu essa orientação. Vigiai e orai. Vigia, cuida dos pensamentos e ora, né, para pedir auxílio, para quando não conseguir sozinho, para ter um suporte. Eu acho que o caminho é a gente passar a ver as coisas com mais simplicidade, sem sermos simplistas, o que é diferente, mas entendendo, buscando uma essência para tudo isso, né? E qualificando todas as nossas ações, profissões, enfim. Antes de você falar, Hélio, deixa eu pegar uns comentários aqui. Muita gente cumprimentando vocês, dizendo que estão com saudades, etc. Duca Torres falando que é assunto interessante, tratado com sabedoria pelo Alexandre José Hélio. Liliane falando que é muito bom. Isolde dizendo que o assunto é importante. Palminhas, carinhas, coraçõezinhos rodando aqui, né? Não sei nem como comentar isso. Mas o João Branco falou assim, as grandes descobertas da ciência tiveram auxílio e influência dos espíritos, né? Sim. Concorda com isso? Com certeza. Não, eu queria até complementar, eu concordo, porque a gente viu aí o próprio Einstein, né? Ele falava claramente que ele ia dormir com um problema que ele estava debruçando há meses e meses e meses, ele ia dormindo e acordava com uma solução pronta, né? Tendo a certeza de que tinha sido influenciado pela espiritualidade. Quando a gente pega o livro O Ícaro Redimido, que conta a história dos Santos Dumont, né? Então a gente vê lá em alguns trechos o Santos Dumont em desdobramento no sono, ele frequentava a escola do Da Vinci, uma escola de cientistas, né? Então eu não consigo imaginar uma loucura dessa daqui, né? Que é frequentar uma escola do Da Vinci, né? De cientistas, né? Então, que Harvard, que, né, Zé? Que Harvard, que? Nossa, fala sério, eu nem imagino o que é isso daqui, né? Ele e os irmãos Wright ao mesmo tempo, né? Que depois tem essa disputa, quem que inventou o avião aqui e tal. Então, isso aí, com certeza, tem o próprio Livro dos Espíritos, fala para a gente, quando se pergunta, o Kardec pergunta se o mundo espiritual influencia na nossa vida, qual que é a resposta? Muito mais do que a gente imagina, né? Mas eu queria ter também, na linha do Alê, tem na Revista Internacional de Espiritismo, desse mês, saiu uma reportagem com o Dr. Paulo César Fructuoso. Ele é um médico oncologista espírita lá do Rio de Janeiro. Ele é um pesquisador muito grande nessa parte. Ele já escreveu 7 livros, né, relacionados com a parte da medicina e muitos aí com relacionado à oncologia, que é a parte que ele é mais especializado. E nessa reportagem, que é muito legal de ver, né, quem não conhece aí, vale a pena até assinar, é uma revista legal para nós espíritas, podemos ajudar na divulgação também do espiritismo. Ele relata, por exemplo, nos estudos de câncer que ele faz, então as causas físicas do câncer, que se conhece como o tabagismo, como uma exposição a uma poluição muito grande, a uma exposição a carnes que não são cozidas apropriadamente, com bactérias, com coisas. Então, hoje se conhecem algumas causas evitáveis que podem provocar o câncer. Mas aí vem a pergunta, e aquelas crianças que nascem com câncer? Né? Então, você tem, eu lembro na época que eu estava no GRAA, que a gente tinha lá no útero da mãe crianças já com tumor que tinham que ser operadas. E aí você fala, eles não tiveram tempo para se submeter a essas coisas materiais que podem provocar o câncer. Então, aí vem o estudo dele, né, nos centros espíritas que ele trabalha, lá no Rio, que vem o estudo com espiritual, que isso vem de outras encarnações, né? De outras coisas que vieram e vão virar um tumor aqui, um câncer,
porque é algo que precisa ser resgatado de outras vidas e que, para nós, isso dentro do Espiritismo é uma coisa que a gente entende como natural, né? Que, na verdade, é para isso que a gente está aqui, né? Nesse mundo de provas e expiações. Então, é mais uma prova, a própria, como o Ale falou, a própria Associação Médica Espírita, quando tinha a doutora Marlene Nobre e tudo mais, você tem toda uma série de estudos médicos científicos aí com o mundo espiritual que é gigantesco, né? Então, eu acho que as provas são mais do que evidentes de que tudo está se aproximando e que, em algum momento, aquilo que a ciência chega num ponto, ela fala, agora eu não sei mais explicar. Aí a gente vai ter que dar um passo maior juntando com o espiritismo e a espiritualidade para poder explicar essas coisas aí. A gente já está meio no fim. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente começar a fechar aqui. Enquanto a ciência não avançar tanto, o que a gente pode fazer para buscar essa nossa melhoria de saúde física, mental, espiritual, juntando ciência e espiritismo? E também, como é que a gente junta tudo isso, ciência e espiritismo, para esse momento que a gente está de pandemia, com tanta gente sofrendo de males, tanto psicológicos, especialmente físicos, né? Então, repetindo, como é que a gente já pode buscar dentro dessa ciência com o espiritismo, como é que a gente traz isso para os nossos dias atuais? Acho que antes, mas se permitir aí um minutinho antes desse fechamento, tem uma citação que eu preciso fazer. Vai lá, faça. Eu acho que é fundamental. Eu não sei se muita gente conhece. O Dr. Miguel Nicoleles. Ele é um neurocientista brasileiro, radicado nos Estados Unidos, na Universidade de Duke, lá na Carolina do Sul. E ele é aquele que faz pesquisas com exoesqueleto, pessoas paraplégicas, que ele faz, inclusive na Copa de 2014, não sei se vocês lembram, entrou um cara paraplégico no exoesqueleto e deu um primeiro pontapé na bola do primeiro jogo oficial da Copa, né? Não foi tão divulgado assim. Mas ele tem um campo de pesquisa de mais de 20 anos que chama interface cérebro-máquina, que é a movimentação de máquinas e equipamentos através da ação do pensamento. Isso é científico. Ele começou fazendo com macacos, depois foi para pessoas. Mas a parte mais legal que eu acho de tudo, que no livro dele, sabe o que ele fala? Ele não é um cara espírita. Sabe o que ele fala? Ele fala que nossos estudos científicos, saindo de magia, de milagres ou de alquimia, a gente vai poder conversar com outras pessoas em qualquer lugar do planeta só pelo pensamento. Essa é a conclusão que ele está chegando com esses estudos que ele está fazendo. E vai mais ainda, é loucura. Um cientista fala isso. Nós vamos poder experimentar sensações despertadas por um simples toque na superfície arenosa de um planeta qualquer do universo. Se um cientista fala isso, é de arrepiar, pelo menos para mim é de arrepiar. Ou seja, a aproximação maior da ciência com o espiritismo está aqui. E nós não estamos longe. Isso já está acontecendo agora, gente. Então, passarinho, os mais céticos daqui a pouco não vão ter mais como falar que não existe nada disso daí, né? É uma coisa de louco, né? O Elon Musk, ele lá da Tesla, né? Ele pesquisa muito essa conexão cérebro e máquina. E eu já vi ele falando em entrevistas de que é muito difícil, porque não tem máquina que aguente a banda cerebral. Não consegue receber o tamanho da nossa banda cerebral, né? Mas chegaremos lá, e é uma coisa engraçada, porque acho que o futuro realmente, somos espíritos, né? O futuro é outro tipo de máquina, que a gente não lembra, né? Que a gente vê aí alguns livros do André Luiz, mas a gente não lembra agora nesse momento. Mas vamos... Fala, Alexandre. Voltando ao tema. Ale, vai você, fala um pouco você, e depois eu entro. Ale. Eu acho que uma recomendação, ou talvez aí um caminho que poderia ser seguido, né, dentro de tudo que a gente vem passando, é simplificar. E simplificar assim, entender, por exemplo, que a ciência quer dizer conhecimento, então como que ela pode nos ajudar dentro do espiritismo e da situação que nós vivemos atualmente? É desenvolver o próprio conhecimento, o autoconhecimento. É conhecer a si mesmo cada vez mais. O que você pensa, o que você sente, né? O quanto isso pode influenciar na sua saúde física. E o quanto nós somos capazes de mudar isso por nós mesmos.
conhecendo a própria doutrina, conhecendo o Evangelho. Então, eu acho que é um convite a novos valores, a novos pensamentos. A gente nunca viu tanta live de meditação, de bons pensamentos. Por quê? Porque a gente percebeu que realmente isso tem influência, né? 30 mil, 40 mil pessoas se unindo num propósito de uma vibração melhor. Isso traz efeitos, sim. A gente vem cada vez mais tendo evidências disso. Então, viver de uma forma mais simples, mais amorosa, mais serena, cada um consigo mesmo. Acho que essa é a chave. Eu acho que a linha é essa mesmo, né? E também expandindo um pouquinho mais, né? A gente pega pela própria Joana de Ângeles, pela Hermance do Fogo, como a gente já falou anteriormente, tudo volta para o ser integral, para nós como seres não integrados como corpo, mente e alma, né? E espírito no nosso caso aqui. E a parte do pensamento, ele é fundamental. O autoconhecimento, né? O livro da Hermance do Fogo, Escutando os Sentimentos, é uma lição de vida para a gente, para nós espíritas que estamos querendo aqui e não sabemos, às vezes, para que caminho a gente está indo, que rumo nós vamos tomar, que a gente é bombardeado com tanta notícia ruim que a gente vê no noticiário, né? Se a gente ficar prestando atenção nessas coisas, o teu vai para o baixo astral, vem uma depressão rapidinho, vem um estresse, que para você sair depois é muito difícil. Então, esse cuidado, como o Ali falou, esse autoconhecimento, quando você começa a gerenciar os seus pensamentos, você começa a gerenciar suas emoções, você começa a entender que o mundo espiritual é muito melhor do que esse mundo, que é essa transição planetária que nós estamos passando aqui. Então, a qualidade dos pensamentos, aquilo que a gente lê, né? Aquilo que a gente põe a nosso foco, a nossa atenção, né? E a parte espiritual, né? Através das orações, a conexão, né? com os espíritos do bem, né? Você fazer o evangelho no lar, né? São coisas que a gente já pratica no espiritismo há muito tempo, mas funcionam. Você cria um ambiente no seu lar que você é uma luz que ajuda outros espíritos e também desencaminha espíritos que queiram perturbar a tua vida, que isso está cheio o tempo todo, né? Nós somos imersos em tudo isso daí. Quando a gente puder voltar para os passes de novo, né? Então, para as palestras, a gente está fazendo online, ou seja, então tem toda uma qualidade de vida espiritual e mental que cabe a nós realizarmos e não ficarmos esperando ou culpando os outros por coisas que acontecem com a gente, né? Eu diria que o autoconhecimento é por si só também um processo de autocura, quando ele é bem feito, né? Quando ele é internalizado mesmo, muito bem sentido. Exatamente. Muito bem. Obrigado. Estamos aqui encerrando o nosso bate-papo espírita de hoje, tempo esgotado. Obrigado, Hélio. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente. O próximo bate-papo espírita é no dia 20 de maio. Nos encontramos aqui de novo. E é isso. Até a próxima. Obrigado a todo mundo aí. Boa noite. Obrigado, gente. Um abraço para todos. Boa noite, pessoal. Tchau.